Olá, muito bem-vindo ao nosso espaço. Hoje é a 277ª jornada de oração. Nos reunimos sempre aqui com todos para fazermos a nossa oração, para realmente o mundo acalmar mais nesta agonia em que se encontra. Temos que realmente ter consciência de que não podemos melhorar. Temos que melhorar lentamente e não podemos estar a melhorar e a cair outra vez, a melhorar e a cair outra vez. Portanto, temos que, de alguma forma, contribuir para que todas as coisas possam ter remédio e para que nós possamos melhorar muito mais na nossa vida para a humanidade melhorar também e para realmente esta guerra biológica acabar de uma vez por todas, ou de alguma forma ou de outra, não é? Mas temos que ter uma grande consciência da nossa vitória, temos que visualizá-la. Começar o nosso processo de visualização da nossa vitória, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida coletiva, para podermos caminhar em frente e seguirmos todos como se fosse de mãos dadas, porque podemos-lo fazer depois, de mãos dadas, e com a força e com a coragem e com a persistência da aprendizagem que tivemos neste tempo todo, de sermos realmente mais respeitosos uns para com os outros e mais sinceros uns para com os outros e mais sinceros para connosco próprios. E há muitas pessoas que obtêm muito estado de espíritos bons, quer nas orações do conjunto da humanidade, e essas pessoas têm que começar a refletir que as coisas em si não estão a acontecer por mero acaso. Se elas estão a acontecer é porque realmente algo está a funcionar. Isso é importante. E nós temos é que ficar mais gratos e tentarmos tudo por tudo para sermos mais saudáveis, para sermos mais, para olharmos mais em frente e sobretudo, para estarmos mais em contacto com todas as nossas espiritualidades. É importante as nossas espiritualidades, nosso eu espiritual, todos nós. E todos nós temos espiritualidades diferentes e isso nem se mete em discussão. Apenas terá que haver o respeito por essas diferenças, como em tudo na vida. Por exemplo, nas diferenças que encontramos noutros e nas coisas que outros possam fazer e das quais nós podemos não comungar, mas pelo menos temos que respeitar. A humanidade tende a avançar numa certa escala evolutiva, porque não para. Muitos membros da humanidade poderão parar, mas a maior parte não para e há uma continuidade e nota-se cada vez mais e a cada dia uma continuidade dessa evolução da humanidade e por isso nós só temos motivos para nos alegrarmos e motivos para projetarmos mesmo momentos de paz, de tranquilidade e de felicidade. Hoje é a positividade que manda a vida. A positividade comanda a vida, logo a vida não comanda a positividade. Então, nós temos que se unir à positividade e temos que se unir com sinceridade e com verdade a tudo aquilo que se está a passar. O sol vem, nasce e nós devemos realmente olhar para o sol, bronzearmos-nos no sol, mas não só a nossa pele, que é o nosso órgão maior, mas sim a nossa essência. Devemos realmente utilizar a poesia, a magia, devemos realmente utilizar as palavras mais adequadas nas conversas que temos com uns e com os outros para não nos ofendermos e devemos de olhar sempre para realmente podermos construir algo, pequenas coisas no nosso dia a dia
para que nós possamos ter o maior equilíbrio possível e para não andarmos sempre a cair e a levantar-nos, a cair e a levantar-nos, a cair e a levantar-nos. Penso que muitos de nós já têm uma maior consciência quer da própria espiritualidade, quer da própria evolução da humanidade. Penso que cada um deve ter essa consciência consigo da sua própria evolução e da própria evolução da humanidade. No positivismo, nós usamos o perdão. O perdão é nós sabermos perdoar a nós próprios, não é perdoarmos aos outros. Nós temos é que nos saber perdoar a nós próprios. A partir do momento em que nós nos perdoamos a nós próprios, nós nos libertamos de muitas amarras que estão em nosso redor e que estão no nosso interior. E nós temos necessidade de nos libertar dessas amarras. E por isso há que saber nos perdoar. Perdoar, efetivamente, não é esquecer, é resolver o assunto connosco. Nós resolvermos o assunto connosco. Aquele assunto que nos está a magoar, aquele assunto que ficou pendente ali atrás, aquele assunto que ainda está em evolução, em movimento, vamos lá, para que, na verdade, nós tenhamos o perdão por excelência em nós próprios, sem mais demandas e sem mais quesílias e sem mais ses nem porquês. Caminharmos em frente, respeitando a positividade do momento e usando de momento a positividade para todo o nosso desenvolvimento e para todo o nosso crescimento, para, na verdade, nós chegarmos lá e sermos a humanidade em si e sermos a individualidade, o coletivo e o individual. Essa interferência tão grande que existe entre um e outro, é importante que nós tenhamos consciência dele, pois aí mais facilmente conseguimos nos perdoar a nós próprios e mais facilmente existe a energia do perdão a rodopiar entre a nossa vida e a vida dos outros. E é bom quando nós conseguimos nos harmonizar com essa corrente maravilhosa que é do perdão. O saber perdoar a si próprio é compreender o porquê do acontecimento em si e porque é que ele nos perturbou tanto. Muitas vezes nós moendo as coisas e moendo-nos, nós sofremos. Ao sofrermos, nós ficamos totalmente desamparados e doentes. Ficamos às vezes muito tristes e a nossa vida não corre. Nós temos que ser como os rios. Muitas vezes vão sujos porque o homem o suja. Nós temos que nos perdoar a nós próprios porque sujamos o rio. Então não é porque o homem suja, é porque o todo suja o rio. Mas a água do rio nunca passa a mesma água pelo mesmo lugar. E todos os rios vão dar ao mar. E o mar é o oceano de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas emoções, de toda a nossa força, a nossa coragem e a nossa vibração. Por isso, devemos olhar para o rio e seguir-lhe o exemplo. O rio ultrapassa os seus obstáculos, as pedras, os paus, o lixo. O rio, a água do rio ultrapassa. Nós estamos nessa época de ultrapassarmos também todas as coisas e de conseguirmos chegar lá a todas as coisas. Basta nós querermos, e querer é poder, e poder é ganhar, e ganhar é vitória, e vitória é evolução. Nós só temos que ter plena consciência dessa onda vibratória que neste momento está passando, que nos está acompanhando e que está a tocar a nossa essência e que nós às vezes não estamos atentos e nem sequer nos apercebemos. Por isso é que nós devemos lutar para acompanhar
este progresso positivo para que o indivíduo se acalme, serene e se tranquilize e para que a humanidade, o coletivo, faça precisamente o mesmo. Muitos são aqueles que estão saudosos dos acontecimentos, saudosos porque tiveram que partir quase que antecipadamente, saudosos porque não estavam à espera. E eles não podem ficar presos nessa saudade. Têm que voar livremente, têm que correr como a água no rio, para o grande oceano das emoções e aí encontrarem-se. E aí perceberem as mudanças que foram efetuadas e que eles próprios foram na maré das circunstâncias para realmente eles perceberem da sua própria continuidade e da sua extensão da sua própria vida. Extensão, estender-se a sua própria vida. Isso é maravilhoso. É fantástico quando nós começamos a perceber todas essas coisas e é fantástico quando nós, de alguma forma, conseguimos contribuir minimamente para o conjunto de todas as coisas. Às vezes soube dizer, mas o que é que eu posso fazer? Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar o mundo sozinho. Ninguém pede para que se mude o mundo. Pede-se para que cada um de nós se mude, se transforme. Use o melhor de que tem em prol de toda a humanidade. Ao fazê-lo para si, estará a fazê-lo para quem tiver em afinidade e para quem estiver ligado com ele próprio. O eu individual é muito importante e é o eu individual que muda o eu coletivo, efetivamente. Por isso, cada um de nós tem a sua responsabilidade de vivenciar todas as experiências e aqueles que vivenciaram têm também o maravilhoso dever de compreender, de reconhecer e de continuar a sua jornada no grande oceano das emoções e no grande oceano de todas as coisas. Há que saber ser e há que saber fazer. Mas a verdade, o objetivo é só um. É o equilíbrio do desequilíbrio que muitas vezes encontramos nas nossas vidas, nos nossos caminhos e nas nossas sociedades. Então há que saber apostar com a certeza da vitória, apostar com a certeza que essa aposta é ganha. Há que saber visualizar constantemente, de vez em quando, em qualquer momento, visualizar aquilo que se está a passar. E há que agarrar em tudo aquilo que é pequeno, que não tem importância nenhuma. Que aquilo que muitas vezes não se sente, ou que se sente não se dá a devida importância. Há que agarrar essas coisas todas e pô-las em ação. É o caminho que nós temos que fazer. É o caminho que cada alma encarnada faz. E é o caminho que cada alma desencarnada faz. E nós todos temos que ter consciência de fazer esse caminho para realmente pormos o equilíbrio certo em todos os pontos da nossa vida e em todos os pontos da vida da humanidade. Somos todos corresponsáveis pelo crescimento a nível da humanidade. Porque nós fazemos parte da humanidade. Nós não nos podemos desintegrar. E nós fazemos parte da espiritualidade quando acabamos por partir para os grandes oceanos das emoções mais belas e das emoções também muitas vezes tristes, mas que já estão perdoadas. Nós nos sentimos perdoados.
nós nos perdoamos a nós próprios de toda a maledicência. Nós nos perdoamos de todas as coisas que estão a acontecer neste momento. Nós nos perdoamos de tudo aquilo que ficou pendurado por resolver. Nós nos perdoamos das nossas infelicidades. Sejamos nós os responsáveis ou não, nós temos que saber sempre nos perdoarmos para depois nos podermos encontrar. Vamos com aquela fé, a fé que cada um possui, independentemente da religião que tenha, ou da filosofia, ou da politiquice que pratique, ou da diversão. Nós temos fé, às vezes, num clube. Temos fé naqueles que fazem parte de um clube. Temos fé naqueles que, de alguma forma, têm responsabilidade na comunidade. Nós temos fé no tempo. Temos fé no espaço. E temos fé no acontecimento de determinadas coisas em nossa vida. Tanto que muitas vezes quando nós queremos, dizemos, eu vou conseguir porque eu tenho fé que vou conseguir. Então há que usar essa positividade, essa esperança para estar ligados automaticamente a tudo aquilo que está a passar neste instante, neste momento, nestes dias. Para que realmente, assim, todos nós possamos ficar com uma certa proteção, com um certo equilíbrio e com uma certa coragem de corrermos a nossa própria vida. Há que ter consciência de quanto importante é para nós um ato, uma palavra, uma ação. E o reflexo e a consequência dela para com a comunidade. Há que percebermos, nós nunca podemos nos isolar, nem nos desintegrar. Há que percebermos que temos que sempre fazer a junção, mas em consciência, uma consciência plena, uma consciência de graça, uma consciência de amor. E assim nós ficaremos sempre de bem connosco, ficaremos sempre bem com os outros. Sabemos que temos as nossas responsabilidades, sabemos que temos que cumprir com elas próprias e sabemos que o resultado será sempre consequente àquilo que nós pretendemos. Nós não podemos passar a vida a lamentar-nos, não podemos passar a vida num sofrimento atroz. Não podemos passar a vida partidos nesta esfera que é a Terra. Nós temos que nos impulsionar de modo a que sempre, mas sempre mesmo, em todos os momentos, nós conseguimos atingir o objetivo, o foco, e nós conseguimos chegar a uma posição melhor, seja ela de qual nível for, e a uma vida com mais dignidade, com mais respeito e com mais riqueza. Nós temos que trabalhar para nos sustentarmos, mas temos também de trabalhar para nos sustentarmos no nosso interior e temos que trabalhar para sustentarmos a nossa comunidade. Cada um fazendo isso, são todos fazendo. E tanto todos a fazer, estão todos a contribuir para o progresso e para a evolução
do próprio espaço que se habita, à própria aldeia, vila, cidade, ao próprio país. Mas tem que ser um máximo. Temos que ser todos em grande quantidade, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos atos e, sobretudo, com a nossa consciência de compreensão e de perdão. É por isso que é muito importante nós sabermos nos perdoar a nós próprios. Não precisamos de esquecer, precisamos simplesmente de perdoar. A partir que perdoamos, estamos em equilíbrio. Estamos a afinizar-se e a unir-se a forças que são de outros, que em parte são nossas e que são do próprio universo. E aí, por breves instantes, seremos sempre nós próprios. E por breves instantes, superamos a própria humanidade no sentido destrutivo, no sentido do desequilíbrio. A partir daí, nós conseguimos estar num plano mais elevado, onde já não temos necessidade de passar por provações, por doença, por fome, por agonia, por guerras uns com os outros, por discussões absurdas e por ações que às vezes não têm nexo nenhum, porque são ações só que servem para destruir alguns e algumas, e muitas vezes mexer no equilíbrio do todo. Sejamos sinceros para connosco, sejamos realistas e saibamos aproveitar a onda vibratória através do perdão e através dessa imagem maravilhosa que é a água a correr no rio, o ribeiro que corre para o rio, o rio que corre para o mar, e aí nos encontramos todos. Um dia de uma forma, no outro dia de outra forma, mas na verdade lá estaremos todos. Então, cada um faça a sua reflexão no sentido de se perdoar a si próprio. É fundamental. Há uma peça basilar do próprio amor e é uma peça fundamental para toda a evolução, para todo o equilíbrio, para existir nos corpos e nos elementos a saúde, para existir na vida de cada um de nós a certeza do progresso e a certeza da nossa própria vitória. E esta é uma mensagem de reflexão que vos deixo hoje. Cabe a cada um agarrar naquilo que, na verdade, necessita para sentir no progresso evolutivo e para se sentir agregado à grande família humana e à grande família espiritual. E vamos passar à oração. Sejamos nós sempre
detentores da nossa própria vida e do nosso próprio destino. E vós, mentores espirituais, grandes seres de luz, energias que por todo o lado percorreis todos os lugares e em todos os lugares tocais todo o homem, toda a mulher e toda a criança. E tu tocais todos os elementos da natureza e sois vós os próprios elementos da natureza. E tocais tudo o que é sobrenatural e sois vós a própria sobrenaturalidade. Cada um de nós possamos ser befejados com o vosso toque na nossa mente, no nosso coração, na nossa razão, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa vida. Que todos nós possamos ter essa afinidade convosco, de modo a sentirmos a vibração mais correta, segundo a nossa necessidade, segundo a nossa precisão, para conseguirmos derrubar todos os obstáculos de nossa vida, passada, presente, e todos os obstáculos de nossa vida futura, sendo o futuro tão subjetivo. Nós necessitamos da orla, daqueles que trabalham, consagrando o seu tempo, não só à oração, como ao escutar os murmúrios de todo o indivíduo e de todo o coletivo, em pequenas frases, pequenos atos, em pequenas atitudes. Escutai-nos, ó seres do bem, ó seres amorosos, ó seres extraordinariamente sem descrição para nós, mas sentidos no âmago da nossa essência. Tocai-nos em todos os momentos, em todas as horas, em todos os segundos, porque nós assim o desejamos, o queremos, e porque nós vamos fazendo a nossa caminhada no sentido de não desprezarmos nada, mas de compreendermos todo aquele ato, aquela ação e aquela palavra, todo aquele acontecimento, por mais atroz que seja, tendo vós a nosso lado, tudo se torna mais fácil de compreender, mais fácil de lidar e mais fácil de vivenciar. Nós aqui estamos assim. Noutros lugares, outros estão de outra forma, que necessitam de cuidados, de atenção, que nós muitas vezes não podemos chegar lá de uma forma direta, mas chegamos indiretamente, porque aí vos pedimos que vós próprios transportais aquilo que nós, em todos os momentos, emanamos, aquilo que a nossa consciência forma, sempre no sentido construtivo e no sentido de equilíbrio e no sentido de paz. Bem-feita seja a estrela, bendito seja a terra, bendita nossas moradas, os nossos próprios lugares.
Bendito seja o amor que vai passando e tocando, e aquele que vai despertando em nós próprios. Bendito a alegria de se viver, mesmo quando a vida é escura, num dia de inverno e de uma grande tempestade. Bendito sejam todos os lugares, todos os homens e todas as mulheres, e benditos sejais vós, seres espirituais, que nunca nos abandonais e que fazeis parte integrante da nossa própria vida, do nosso próprio caminho, da nossa própria evolução e da nossa própria espiritualidade. Bendito ao Espírito Maior, que sempre se divide e multiplica para estar em todos os lugares, para escutar tudo o que passa e para emanar o seu amor, a sua compaixão e para despertar em nós uma grande compreensão. Bendito o amor, mais puro de todos os amores. Bendito os homens e as mulheres que vivem nesse amor. Bendito todos os seres que nós nos esquecemos da sua existência, mas que existem. Porque eles também fazem parte integrante do nosso caminho, da nossa felicidade, dos nossos desaires e dos nossos desequilíbrios. Benditas as famílias que lutam arduamente para o seu próprio equilíbrio, para a sua própria vivência e para a sua própria aprendizagem de saberem viver a vida e de saberem alcançar aquilo que é necessário. E muitas coisas são necessárias, porque se não existirem, não existe evolução. Aquilo que é necessário à evolução de cada indivíduo, à evolução da sociedade e à evolução do próprio planeta, da própria Terra, do próprio ambiente, do próprio clima, do próprio desenvolvimento e da renovação que a Terra Suprema em si só, no universo, faz para nós podermos nos manter aqui, em qualquer ponto, e para nós conseguirmos nos divertir, sermos responsáveis, sermos amorosos, afetuosos, sermos principalmente fraternais. A nossa gratidão a tudo o que nos rodeia, a todos os elementos, a todos os reinos, a nossa gratidão àquilo que conhecemos e sentimos e vivenciamos e àquilo que não conhecemos, que não sentimos diretamente e que não vivenciamos diretamente. A nossa gratidão para com o tudo e para com o todo. Que saibamos escutar, olhar, observar, saibamos construir a nossa atividade mental no sentido de renovarmos todas as nossas forças e de renovarmos todas as situações para, na verdade, conseguirmos o equilíbrio de todas as coisas.
Bendito seja ao momento, ao espaço, ao acontecimento, sempre, em toda a hora, em todo o minuto e em todo o segundo. Bendito o ar que respiramos, bendita a atmosfera que se transforma por si própria, porque nós vamos deixando e vamos orando constantemente, numa sinceridade, numa atitude e numa verdade, num entendimento, numa compreensão e no amor. Bendito sejas, ó tu, grande Criador, e a ti, grande Co-Criador. Bem-aja a todos. E prontos, dou por terminada hoje a nossa jornada de oração, que é do 77ª jornada de oração. Para todos vós, a minha gratidão e o meu amor, o meu decreto para que se encontrem em si próprios e se espalhem para os outros, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. A paz, a saúde, a proteção, o bom entendimento, no meio da discussão, a concórdia, no meio do grito, o silêncio. Que cada um consiga se entender e que o todo se entenda com cada um e cada um com o todo. Bem-aja e até quinta-feira, porque amanhã não haverá direto. Um abraço, um afeto, um cumprimento, um coração e amor e gratidão para todos vós. Bem-aja.